Oi, Alto Alcance Esporte chegando por aqui. Hoje a gente vai mostrar a preparação dos atletas de Guarapuava para o Campeonato Paranaense. E nesse fim de semana tem Guarapuavana no tatame. Escolinhas são garantias de futuro do esporte. Na última edição de março, Mês da Mulher, uma homenagem para elas, atletas que superaram barreiras para fazer o esporte feminino ser respeitado. Atletas que seguem levando o nome do Brasil pelo mundo. O Alto Alcance de hoje está com a cara de sexta-feira. Nós vamos escalar juntos paredões de pedra incríveis. Vem com a gente que essa edição está começando. Os estudantes do campus CDTEG da Unicentro tiveram uma manhã de sexta-feira diferente. Isso porque os alunos do curso de Educação Física organizaram um torneio de tênis de mesa e uma oficina de badminton. Os objetivos do torneio foi divulgar os dois esportes e promover integração entre os universitários. O objetivo é fazer com que as pessoas aqui dentro da universidade se busque uma integração maior entre cursos e também buscando um conhecimento a respeito de atividades de esporte. Julho é um dos meses mais esperados do ano para os atletas paranaenses. Isso porque é quando é realizado o campeonato estadual. E nesse ano, Kathleen, as equipes de Guarapuava estão na expectativa de bons resultados. Isabelle Kramer tem 17 anos e treina 5 no time de handebol de areia de Guarapuava. Ano passado, a equipe foi campeã dos Jogos da Juventude e agora a atleta deseja trazer a medalha do Paranaense. A gente espera sempre a vitória, claro. Os treinos de handebol de areia são semanais e misturam homens e mulheres. Gia Palazzo está na equipe há 1 ano e meio e já percebe a influência do esporte na sua vida. O beach handebol está crescendo bastante no Brasil agora e, diferente da quadra, ele dá mais oportunidade para os atletas, principalmente os iniciantes, que conseguem com 3, 4 meses de treino participar de circuitos brasileiros, campeonatos nacionais com grande importância para todo o país. Outra equipe de Guarapuava que está com as energias voltadas para o Campeonato Paranaense é a de vôlei masculino. A expectativa do time, que foi campeão por 9 edições consecutivas dos Jogos Abertos Regionais, também é alta. É uma expectativa que a gente tem assim, de manter pelo menos o domínio na região, que é algo bem importante para nós. Então, seria mais por isso, para manter o que a gente já tem e poder continuar alavancando possíveis novos objetivos para frente. Ano passado a gente fez uma campanha bem boa, tendo com o time um pouco mais quebrado, então hoje, esse ano com o time mais completo, as expectativas são bem altas. Se hoje Guarapuava tem equipes com condições de disputar o título estadual, uma das etapas anteriores e que não pode ser interrompida é o incentivo ao esporte. A Secretaria de Esportes tem a Lei de Incentivo ao Esporte, que atende aos clubes e essas associações que disputam o Campeonato Paranaense, através de transporte, alimentação e toda a estrutura de inscrição para que eles possam participar e representar bem o município de Guarapuava. A equipe de taekwondo, por exemplo, é resultado de um projeto municipal criado há 10 anos. Inicialmente, o objetivo era promover maior conhecimento e acesso à modalidade. Agora, os atletas já representam o município em campeonatos, como o paranaense. Para isso, eles se preparam 3 vezes por semana. O campeonato não é só para você ganhar medalha, o campeonato é um campo de prova para você mesmo, para você se formar como cidadão e como pessoa. Helena pratica taekwondo desde os 8 anos de idade. Ela começou por influência dos irmãos, que também são atletas. Eu tenho paixão, eu tenho desejo de estar sempre melhor, de evoluir, de aprender muito e de me superar todos os dias. Lucas é faixa preta e nos 6 anos em que treina com o mestre Márcio, participou de diversos campeonatos. Para ele, o paranaense é mais um desafio a ser superado. Espero um bom resultado, treinando bastante para conseguir medalha de ouro, ser convocado para um brasileiro dessa vez. E a gente segue falando em expectativa por bons resultados. A judoca guarapuavana Mariana Vitória Skrepeteschi já está no Rio Grande do Sul, onde disputa amanhã e domingo o Campeonato Brasileiro. Mariana tem apenas 11 anos e já é uma promessa do judô. Ela compete oficialmente pela seleção brasileira desde 2019. Nesses 4 anos, a menina já conquistou 3 medalhas de ouro,
2 de prata e 3 de bronze. Agora, ela disputa mais um brasileiro. A atleta conversou com o Alto Alcance Esporte antes de seguir para Canoas, no Rio Grande do Sul. As lutas do Campeonato Brasileiro são nesse final de semana. Eu acho que eu vou tentar dar o meu melhor e tentar chegar no primeiro lugar e alcançar. Se eu perder, tudo bem, mas contanto que eu tenha dado o meu melhor, meu esforço. E a bola vai rolar pelo Campeonato Paranaense Sub-20 a partir de amanhã, quando inicia a competição. 26 times participam do campeonato nesse ano. Nesse sábado já são 11 partidas, mas o Batel ainda vai esperar mais uns dias para entrar em campo. O primeiro jogo do time guarapuavano será no dia 8, contra Prudentópolis. No próximo bloco, Guarapuava passa a contar a partir da próxima semana com mais 5 academias da terceira idade. E ainda, para as crianças, o município investe em escolinhas esportivas. A vida da gente é feita de certezas e de dúvidas, mas se tem algo que ninguém mais questiona é a importância da prática de um esporte. Ele é o caminho para uma vida mais saudável, tanto do ponto de vista físico como do psíquico. Aqui em Guarapuava, uma opção para as crianças que querem praticar um esporte são as escolinhas do município. Rafael tem 13 anos e a pratica tênis e mesa na escolinha ofertada pela prefeitura. A participação no projeto ajudou o menino a se aperfeiçoar no esporte. Eu aprendi mais a fazer os saques diferentes, pegar de back e de fore diferente. Aqui o professor, ele sempre ajuda as crianças. Ele é muito interativo, ele faz as crianças correrem com a bola em cima da raquete, sem derrubar. É uns treinamentos bem interativos. Desde que o Rafael começou a treinar, a Solange, que é a mãe dele, percebeu uma melhora na saúde e na sociabilidade do filho. Eu vejo que ele está sempre animado, né? Quando está no horário do tênis de mesa, ele já está pronto para ir. Então, eu vejo que ele tem vontade, ele gosta de praticar esporte. Além da melhora na qualidade de vida, outro objetivo das escolinhas esportivas é ajudar na inclusão social das crianças e jovens. Tem muitos alunos que vêm de vulnerabilidade social, né? Então é extremamente importante, porque o esporte ele mostra as regras, né? E as regras é como se fossem as leis, então você vai seguindo e é bem importante. A ideia do projeto, além de é a diversão, né? Os menores, para quem faz curso, eu trabalho com isso, fala que o principal fato é crianças de se divertir. A escolinha de tênis e mesa acolhe pessoas de diferentes faixas etárias, desde crianças até jovens adultos. O Gabriel, que tem 20 anos, também participa. Ele treina há mais de 5 anos para conseguir realizar um sonho, se tornar atleta profissional. Eu gostava sempre de jogar o ping-pong no colégio e jogando o próprio GESP aqui, eu descobri que havia treino e eu decidi começar a vir, e como era tudo gratuito, isso também foi um incentivo. Atualmente, a Secretaria de Esportes de Guarapuava está ofertando apenas 2 escolinhas esportivas, a de futebol e a de tênis de mesa. Isso porque está ocorrendo um processo licitatório para a contratação de novos professores das demais modalidades. A previsão é que as novas escolinhas sejam colocadas em prática a partir da metade do mês de abril. Contrata os professores através de nós que administramos, mas quem efetua o pagamento do trabalho deles é essa empresa. Então agora venceu o ciclo da empresa anterior, né? Em dezembro, e aí teve esse processo de licitação. Agora a empresa que ganhar o processo vai entrar em contato com a gente para nós vermos aí os trâmites para já iniciar a contratação de professores de todas as modalidades, né, esportivas. Um dos atletas que participa da escolinha é o João Vitor, de 14 anos. Ele começou a treinar junto com o irmão. Meu irmão já treinava aqui, treinei para melhorar, né? A gente precisa melhorar, tenho o sonho de ser jogador, se Deus quiser, poder concluir esse sonho aí. João é um dos 90 estudantes que participam dos treinamentos de futebol. As escolinhas buscam, além da qualidade de vida, tirar as crianças das ruas e ajudar famílias em maior vulnerabilidade social. A gente vai ter, abranger as crianças de classe social mais baixa, as rendas onde eles não podem pagar uma escola particular, ajudar as crianças e as famílias mais necessitadas com cesta básica, com roupas. Para participar de uma das escolinhas, é só ir até a Secretaria Municipal de Esportes e agendar uma aula experimental. Se gostar da atividade, é só preencher a ficha de inscrição e começar a frequentar os treinamentos. O processo de licitação para a contratação de professores encerra hoje. A previsão é que os novos treinadores sejam contratados até a metade do mês que vem.
O judô é mais do que um esporte internacional. Ele já está enraizado na cultura brasileira desde meados da década de 30, quando o japonês Ieisei Maeda trouxe e popularizou o esporte no país. Estabelecer metas, conviver com as diferenças, ter disciplina, respeitar o próximo, lidar com as vitórias e com as derrotas, essas são características que o garoto Henrique adquiriu com o judô ainda na infância. Determinação, resiliência e força são alguns dos valores que o menino Henrique carrega. Eles fazem parte da sua trajetória como judoca, que começou muito cedo. Quando eu comecei, sabe, eu já senti que o judô era pra mim, sabe? Comecei com 6 anos de idade e, não parei. Eu fui indo e fui fazendo treino e tal e fui me esforçando cada vez mais. No judô, as principais aptidões exigidas são o amor e o respeito pelo outro. Por isso, estar no tatame é mais do que praticar um esporte, é ter esperanças por um amanhã melhor. Confiança que se converte em ações práticas no dia a dia. Uma cama, lavar louça, tudo isso se estende, porque forma um caráter mesmo, né? Ele tem que, para ele conquistar a faixa preta, que é o que a gente mais almeja para ele, né? Sempre futuramente um CC, ele tem que passar adiante. São 6 anos de treino, conciliando a rotina de atleta com a de estudante. Agora ele começa a ver os resultados de tanta dedicação. Em novembro de 2022, Henrique conquistou seu primeiro pódio nacional. A luta mais especial para mim foi quando eu lutei o brasileiro, que foi meu primeiro brasileiro, que foi uma sensação nova para mim, sabe? É bem emocionante, né? Porque além de tudo que a gente passa com eles, sofre junto, tem a rotina junto, né? Mas a alegria é de ver ele fazendo o que ele gosta, né? Não é só medalha. Qualquer competição para nós senseis, né, que o atleta consegue subir no pódio é muito importante. Agora, nesse novo passo, o Henrique está indo para um patamar nacional. Um passo a mais para um futuro que Henrique já planeja. Pretendo continuar até pegar a faixa preta, ser sensei, ensinando, passando conhecimento. A Prefeitura de Guarapuava está instalando novas academias ao ar livre. Elas vão beneficiar os moradores de 5 localidades: a Vila Jordão, os bairros Cristo Rei, Charquinho e Bom Sucesso e o distrito do Guaracá. Para continuar falando sobre essas academias, nós recebemos aqui no estúdio o secretário de Esportes e Recreação, Milton Roseiro. Milton, qual a importância dessas academias ao ar livre? Então, são muito importantes. A gente sempre trabalha no esporte pensando no alto rendimento, que seriam as competições, mas também na saúde, né? Então, essa é uma parte que a gente trabalha muito de saúde. Uma coisa especial de se dizer é que antigamente se chamava de academias da terceira idade, pressupondo que semente pessoas da terceira idade, mas não, hoje se adaptou para academias ao ar livre, porque pode se utilizar pessoas que também não são da terceira idade, e é o que tem acontecido, né? Então isso é muito bom, e importante também dizer que nós estamos levando para um distrito. O distrito do Guaracá é um distrito bastante longe do Guarapuava, perto do Salto São Francisco, e hoje ele vai ter lá um campo sintético, uma academia ao ar livre e um playground. E para a comunidade aproveitar mais e melhor essas academias, ela não precisaria ter o acompanhamento de algum profissional? A ideia dessas academias, elas não são para Guarapuava, elas são um projeto nacional, né? É exatamente isso, é que ela funcione como um parque, onde você possa ter acesso, ela não é fechada, né? Então a pessoa pode fazer. E quando foram feitos esses estudos, se eu não me engano na Universidade de Londrina, não lembro bem exatamente o local, pressupõe que aqueles aparelhos não vão ocasionar nenhuma lesão, nada, a pessoa fazendo sozinho. Então a ideia é que realmente eles possam praticar tranquilamente sozinho como um passeio no parque, vamos dizer, e um exercício. Essas academias, por si só, elas promovem a prática do exercício físico e elas trazem algum benefício para a saúde? Com certeza, porque você fazendo alguma coisa já é muito importante. Claro que você fazendo da maneira incorreta, não, né? Mas como eu já comentei com vocês, a ideia de você ir lá praticar e às vezes é incentivar, porque com aquilo ali ele começa a fazer, dar um início para que depois ele possa passar para outro exercício, para outra modalidade, enfim, para outro esporte no caso.
E quando os moradores desses bairros poderão começar a usar essas academias? Então, nós estamos agora pretendendo já inaugurar, nós já instalamos, o município ele dá o piso da academia, o governo do estado coloca os equipamentos, né? E daí tem um acabamento, no caso dela, que está faltando agora, que é a parte de grama. Eu imagino que já no final do mês agora já possamos entregá-las definitivamente. Muito obrigada. Obrigada, Milton. O estímulo à prática esportiva é sempre importante e quanto mais cedo começar, melhor. E nesse quesito, a natação é imbatível. Ela já pode ser praticada a partir dos 6 meses e com muitos benefícios. Só de olhar para a piscina, Cristina já sente medo. Para evitar que o mesmo acontecesse com a filha, ela decidiu matricular Luísa na natação. A menina frequenta as aulas desde os 9 meses de idade. Não queria essa experiência para ela também. Então eu coloquei para isso, para ter essa segurança com ela, poder viajar, saber que ela sabe nadar, entendeu? Para ter essa segurança mesmo e para ela não repetir o padrão da mãe, que é ter esse medo de água. Se 3 anos atrás a motivação para matricular Luísa na natação foi o medo, hoje Cristina reconhece que o esporte tem muitos outros benefícios. Ela já pula na piscina do alto, ela pula, ela já consegue fazer bolha, ela já consegue mergulhar, já consegue boiar. Então a gente consegue ver essa evolução nitidamente assim da criança, sabe? Toda a mobilidade, redução de doenças, eu percebo que ela não fica tão gripada com tanta virose igual outras crianças, a parte respiratória. Os professores que acompanham a Luísa confirmam a percepção da mãe. A gente trabalha todos os grupos musculares, trabalha o desenvolvimento motor, coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Temos estudos científicos que comprovam que a criança que faz natação tem um desenvolvimento pedagógico muito mais avançado comparado aos alunos que não fazem a natação. É um esporte que ajuda todas as habilidades motoras, em perder o medo da piscina. Em relação a vários outros fatores também é muito importante. Eu tenho amigos que eu levo até hoje, que eu comecei na escolinha como aqui e levo até hoje para a vida. A natação infantil é um dos esportes mais completos que uma criança pode realizar, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Além disso, ela é um dos poucos esportes que pode ser praticado logo a partir dos 6 meses de vida. Sou fã da natação, que é um dos esportes mais completos que tem para nossas crianças. A natação é exaltada como prática para as crianças porque são diversos os benefícios que ela traz. O mais importante de todos é que ela previne, ajuda a diminuir o índice de afogamento, principalmente em crianças de 1 até 4 anos de idade. Mas está longe de ser só isso. O sistema cardiorrespiratório da criança se desenvolve. Quando está bem embaixo da água, ela tem que aprender a respirar, ela tem que aprender a lidar com a apneia. Então isso gera um ganho de função cardiorrespiratória muito grande. Na água, a criança se mexe o tempo todo, ativando os músculos e, consequentemente, gastando energia. Quando a gente está na água, a gente está num ambiente totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então a gente tem que saber onde é que está o nosso eixo. Para as crianças, o que importa mesmo é a diversão. E aí, Lu, o que você achou da natação? Gostei. Você quer fazer mais? Quer mais? Sim. O esporte, além de ser sinônimo de saúde, também é excelente para promover a inclusão. Foi pensando nisso que a AGMA, que é a Associação Guarapuavana Mundo Azul, organizou a primeira Manhã Esportiva Azul, que vai ser realizada nesse domingo. Sobre esse assunto, nós conversamos com a repórter Júlia Sansana. Júlia, que horários as atividades começam? Oi, Kathleen. A Manhã Esportiva Azul vai começar às 8 horas no Parque do Sol, que fica no bairro Cidade dos Lagos. O principal objetivo é dar visibilidade para quem tem o transtorno do espectro autista. Isso porque, no domingo, é Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Aqui comigo, a presidente do AGMA, Losângela Santos. Losângela, quais atividades vão acontecer no domingo? Nós vamos ter a caminhada, o pedal e a corrida. As 3 modalidades foram pensadas para que todas as famílias pudessem participar de qualquer uma delas e, assim, juntos, a gente fazer um movimento bem bonito no Dia da Conscientização do Autismo. Cada atividade é acompanhada de um verbo: entender, compreender e incluir. Ainda falta a compreensão da sociedade para o autismo? Sim, nós avançamos muito até hoje, mas ainda tem muito a conquistar. Então, eu penso que o preconceito vem do desconhecimento. Então, quanto mais a gente divulgar, mais a gente conscientizar, esse preconceito vai diminuindo. Em que medida o acesso à informação e a compreensão do espectro ajuda na inclusão?
Exatamente nisso, porque a partir do momento que você compreende, né, que você entende, diminui esse preconceito, essa barreira. E os níveis de autismo faz a diferença. Então, quando você imagina um autista, talvez você pense lá no grave ou lá no severo. E nós temos 3 níveis, né? Então, é só conhecendo mesmo eles para você saber como eles são, sem julgamento. Muito obrigada. Então, fica o convite. Manhã Esportiva Azul, no domingo, a partir das 8 horas, na Cidade dos Lagos. Júlia Sansana, para o Alto Alcance Esporte. Em Irati, na próxima semana, tem Festival de Dança e Artes do Corpo. A atividade é organizada pelo curso de Educação Física da Unicentro. Toda a comunidade é convidada a participar do festival no dia 5 de abril, no auditório Denise Stoklos, que fica no campus universitário, a partir da 1h30 da tarde. Quem for lá vai poder participar de uma gincana e acompanhar as apresentações dos estudantes. A gente termina o mês da mulher falando da participação feminina no esporte, as conquistas e os desafios que ainda precisam ser vencidos. É o que a gente vai ver depois do intervalo. E ainda, Guarapuava tem paredões de tirar o fôlego para quem gosta de escalada e aventura. Na próxima semana, entre segunda e sexta-feira, tem a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná, aqui em Guarapuava. Nesse momento, as escolas da cidade competem entre si em diferentes modalidades, para definir quais são as equipes que vão representar a cidade na etapa regional. Sobre esse assunto, a gente conversa com a repórter Cauane Maile. Oi, Cauane. Oi, Gabriela. Participam dos Jogos Escolares do Paraná na fase municipal, em média, 1.000 atletas entre 12 e 17 anos. Aqui comigo, Robson Prestes, que trabalha na Secretaria Municipal de Esportes e é responsável pelos jogos aqui da cidade. Robson, quantas equipes vão participar e com quantas modalidades? Bom dia, Gabriela. Bom dia, Cauane. Então, nós estamos, acontece, né, os primeiros jogos do ano, né, os jogos de estudantis. Esses jogos acontecem nesse período porque são várias fases, né? A fase municipal, como você citou, a fase regional, a macro-regional e a fase final no Paraná. Como o estado do Paraná é muito grande, né? Muitas escolas, então é subdividido dessa forma os jogos. Guarapuava, né, vai realizar juntamente com o núcleo regional, porque esses jogos é do governo do estado. E a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná é de responsabilidade do município realizar. Tivemos, então, nesse quarta-feira que passou, o Congresso Técnico, onde se reuniu todos os professores das escolas particulares, escolas públicas, né, que têm a intenção de participar dessa competição. As modalidades, nesse momento, atingem só as coletivas, que é o handebol masculino e feminino, basquetebol masculino e feminino, voleibol masculino e feminino e futsal masculino e feminino. Na outra semana a gente realiza o futebol de campo e o vôlei de areia. Então são essas modalidades que acontecem na fase municipal. E na fase regional aí sim entra as modalidades individuais, né? Que entra o atletismo, entre o tênis de mesa, entre essas modalidades individuais. Bem, quem participou aqui, né, foram cerca de 28 escolas, né, representadas pelos seus professores de educação física em várias modalidades, como já citei para vocês. Os jogos acontecem a partir de segunda-feira, de terça-feira, ou melhor, da terça-feira, dias 3 e 4, e encerro no dia 13 de abril. E onde esses jogos vão ser realizados? E a população está convidada a assistir? Sim, esses jogos, né, tanto os Jogos Escolares do Paraná e os Jogos Estudantis da Semana da Pátria, que é o GESP, que é aqueles jogos aqui de Guarapuava, as próprias crianças, né, os próprios alunos atletas fazem essa divulgação. Então, os locais de competição, normalmente, os alunos que não participam jogando vão estar participando, torcendo pelos seus colegas do colégio, né? Então, nós temos aqui, por exemplo,
as escolas particulares, né? Existe, não digo uma rivalidade, mas existe uma competição bem saudável, mas que eles vêm torcer, cada um defendendo a sua bandeira, né, a sua escola, seu colégio. E quando que vai ser a etapa regional e onde vai ser? A etapa regional é no mês de maio, na cidade de Reserva do Iguaçu. E acontece, ainda não está definido bem as datas, porque depende muito das fases regionais, das fases municipais, para saber o número de equipes e colégios que vão participar, para eles estabelecerem bem certinho o calendário. Existe uma data que foi criada, mas ainda não foi definida, aguardando nessa fase municipal. E os atletas aqui de Guarapuava, eles têm chance de passar para a etapa regional e logo em seguida para a estadual? Ah, sim, né? Só para você ter uma ideia, o voleibol feminino, no grupo B, nós somos campeão brasileiro, né? Foi campeão municipal, foi campeão regional, foi campeão da Macro, foi campeão do Paraná, e nos Jogos Estudantis Brasileiro, a equipe do Colégio Santa Terezinha, do Menino Jesus, aqui próximo ao Guarapuava Esporte Clube, sagrou-se campeã desses jogos, do grupo B. Obrigada, Robson. Inclusive, né, nós temos 2 atletas do voleibol convocados pela seleção paranaense, que são guarapuavanas, que já vêm dessa formação desses jogos escolares. Obrigada, Robson. Cauane Maíli para o Alto Alcance Esporte. Sexta-feira é dia da coluna Elas Dominam aqui no Alto Alcance Esporte. Hoje nós vamos conhecer a Duda, guarapuavana, que é a promessa do Cross Triathlon. Nadar. Correr. Pedalar. Essa é a rotina de Maria Eduarda, jovem de 19 anos que já foi uma promessa e hoje é destaque no triatlon. Duda, como gosta de ser chamada, começou no esporte em 2019. 3 anos depois, ela participou da primeira etapa do circuito de triatlon Brasil Sprint e foi a primeira colocada na categoria amador. E foi uma prova muito decisiva, assim, para continuar realmente no esporte, continuar treinando, porque me abriu muitas portas. Eu acabei postando, assim, era uma prova importante, eu sabia, mas tomou uma proporção grande o meu pódio. Uma outra vitória que tem um significado especial para a Duda foi o Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon. Que eu fui para completar a prova, eu não sabia que eu estava num nível forte, a nível brasileiro, assim. Então, a hora que eu cheguei, a hora que o locutor gritou meu nome, que era de Guarapuava, que era do Paraná, que foi vir de tão longe para poder chegar, eu terminei, levantei a faixa e comecei a chorar. Para chegar a esses resultados, Duda precisou de foco e contou com a cobrança e com a confiança do técnico. Então ele que suga toda a minha alma, toda a minha força, toda a minha energia, ele incentiva para a gente continuar, para fazer os estímulos bem forte mesmo. Então de bicicleta ele que me acompanha e na corrida às vezes tem o pessoal, a própria Dai que está correndo aqui, a gente treina junto. Quem tiver aqui na pista a gente corre junto. A gente como treinador, né, quer que os atletas nossos, né, tenham um bom resultado. Então ela me emocionou muito, né. Eu falei para ela que eu desejava que ela tivesse um bom resultado, né, e graças a Deus conseguiu, representou muito bem em Guarapuava e desde aquele dia ela vem só crescendo. A expectativa é que mais resultados positivos venham neste ano. Em 2023, Duda representa o Brasil no Campeonato Mundial de Cross Triathlon. Em maio estou embarcando para a Espanha para competir representar o Brasil, não só Guarapuava, não só o Paraná, como o Brasil todo, estou indo representar, né? Então, isso motiva muito. E saber que toda uma cidade tem apoiado, tem mandado mensagens, é muito especial, muito gratificante. Março está chegando ao fim.
E o Alto Alcance Esporte faz uma homenagem a cada atleta que ao longo da história, além de treinar tão pesado quanto os homens, ainda precisou lutar e muito para ter direito a praticar um esporte, competir e ser respeitada. Rosa Maria tem 14 anos e desde pequenininha frequenta as quadras. Desde que eu me conheço por gente, né? Primeiro, ela acompanhava alguém da família, depois foi ela quem começou a jogar. Sempre teve essa paixão, assim, sempre, nossa mãe, quero jogar vôlei, né? Quero ser atleta de vôlei. Então, sempre quis. Para a Rosa Maria poder sonhar e se realizar no esporte, um longo caminho precisou ser trilhado pelas mulheres que iniciaram no esporte antes dela. Esse processo da mulher no esporte, a leitura que eu faço disso é um processo contínuo. Ele ainda está em construção, né? Nós não temos ainda uma posição cômoda, favorável ou aceitável 100%. A avaliação de Cleusa é a de uma atleta de alto rendimento, hoje com 57 anos e aposentada. Ao longo da carreira, ela conquistou muitos títulos, foi bicampeã da corrida de São Silvestre, 2 vezes primeira colocada na Volta da Pampulha, campeã da meia maratona de Buenos Aires, 32 vezes campeã dos Jogos do Paraná, mas na lista de vitórias também se destaca o rompimento das barreiras do preconceito. Mas ainda assim, haviam situações inaceitáveis. Por exemplo, uma corrida que pagava, colocamos os valores de hoje, R$10.000 para o masculino, pagava R$1.000 de prêmio para o feminino. E isso é um absurdo, porque nós corríamos a mesma distância. A igualdade salarial ainda é uma das principais reivindicações das atletas. Infelizmente ainda tem que provar, assim, pela questão do sexo, até pelo reconhecimento financeiro, né? Hoje atletas profissionais ainda não ganham o mesmo valor, né, dos atletas masculinos em alguns esportes. E o homem, a gente vê hoje em dia muito no futebol, né, no vôlei. O homem sempre ele tem mais reconhecimento, os times masculinos e os femininos não, né? Mesmo a mulher, ela tendo a mesma capacidade, treinando, sendo ali boa, né, naquele esporte, ela não tem o mesmo reconhecimento do que o homem tem. Coisa de homem. O esporte, por muitos anos, foi proibido para as mulheres. Aqui no Brasil, por exemplo, até 1969, um decreto-lei proibia a prática por elas de modalidades incompatíveis com a sua natureza humana. E quase todos eles eram proibidos. E essa história de discriminação não para por aí. Foi só nas Olimpíadas de 2012, ou seja, neste século XXI, que as mulheres conquistaram a equidade e puderam disputar em todas as modalidades dos Jogos. A primeira participação brasileira em Jogos Olímpicos foi em 1920 e uma mulher só participou em 1932. Mais tarde, ali por volta da ditadura, houve aquele afastamento da mulher com relação ao esporte, onde a mulher era vista como dona de casa, como aquela que vai criar os filhos, como aquela que vai cuidar do marido, e então não lhe cabe o esporte. Mesmo praticando todas as modalidades esportivas, as mulheres ainda encontram barreiras para seguirem na carreira esportiva. Nós ainda somos minoria entre os técnicos e os dirigentes esportivos. Também temos problemas de espaço, né? Ainda não temos equidade em relação à ocupação de determinados espaços esportivos, não só na prática esportiva, mas também na gestão esportiva, né? Também na gestão técnica, em cargos de treinadoras. O caminho da mulher no esporte segue cheio de desafio. Os obstáculos não nos impedem de continuar avançando e sonhando com mais respeito e igualdade. Se você quer uma coisa que te faz bem, você deve ir e não ligar para a opinião das pessoas. A gente está aqui não só para formar atletas, mas para formar mulheres, né, fortes, independentes. Manter firme, sempre se manter focada, né, naquilo que a gente gosta e sempre incentivar as pessoas a fazerem isso é uma grande vitória, um grande auxílio para elas. Gabriela, você teria coragem de escalar um paredão de pedra? Eu não, mas a repórter Emily França encarou o desafio. Ela mostra pra gente que a prática pode parecer perigosa, mas que com a instrução e equipamentos certos, a escalada é divertida e dá direito a muita adrenalina.
Para chegar a um paredão de pedra, alguns desafios devem ser superados. Antes da escalada, nosso primeiro obstáculo é um riacho. E depois da queda d'água, percorremos uma trilha em meio à mata fechada. Vocês vão escalar aqui? Isso, aqui. A gente vai lá pra baixo, lá tem sombra, daí a gente vai ficar lá, na verdade, durante o dia. A escalada é um esporte que exige muita concentração, técnica e cuidado. Paulo já pratica a escalada há mais de 20 anos. Ele começou no esporte com o irmão. Olha, eu tento pelo menos vir para a escalada em rocha natural, vir para o mato, digamos, uma vez por semana. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas eu tenho outras formas de treinar, por exemplo. Né? Eu tenho, por exemplo, um muro para escalar em casa, para treinar. Para subir os paredões são necessários equipamentos específicos, como cordas, sapatilhas e as cadeirinhas de segurança para frenagem. Para os iniciantes como eu, a subida pode ser desafiadora, principalmente pela falta de técnica. Ai, gente, eu não sei como vou sair daqui agora. Além da técnica, o preparo físico também é essencial, porque é muito fácil se cansar subindo os paredões. Descanse, que agora é o lance mais difícil. Tá doendo meu pé. A escalada é um esporte que pode ser praticado em qualquer época do ano, mas preferencialmente nos dias de geada, porque é frio e tem sol. E o frio propicia que a gente soe menos, então o contato com a rocha é muito melhor. Milena começou no esporte há pouco mais de 5 anos. O interesse veio porque ela sempre gostou de estar em contato com a natureza. Por causa dos dias agitados, ela tem dificuldade para manter a frequência nas escaladas. Eu brinco que é um esporte muito ingrato, sabe? Então, se você para de escalar, você perde, sabe? Não a técnica, mas a tua força e condicionamento. Então, essa é a minha maior dificuldade agora. Por último, mas não menos importante, o estado psicológico também faz muita diferença. A gente fala que o psicológico ele faz 50% parte assim, da escalada e é uma coisa que até hoje eu sinto dificuldade. Eu vivo vencendo medos e quando você vence esses medos, você evolui bastante no esporte, sabe? Entre tantos desafios e vistas bonitas, muitas lições podem ser tiradas de um dia escalando. A escalada, ela muitas vezes, para mim, ela é uma escola da vida, assim, sabe? Porque ela te ensina muitas coisas, né? E uma delas, por exemplo, é de desfrutar o caminho. O objetivo não é chegar em algum lugar, é você aproveitar esse caminho, né? Os movimentos e as sensações, as emoções que vêm durante essa escalada. Para mim isso é muito valoroso. Assim. Para quem nunca teve contato com o esporte e deseja tentar, a prática é desafiadora. Vai montando nele, assim, vai montando nesse pé e usando as agarras que você tá. Ai, gente, é muito legal, mas exige muito mais força do que eu imaginava. E, nossa, eu tô com os braços bem cansados, as pernas, tive um pouco de cãibra no pé, eu acho que pela falta de preparo mesmo. Mas é muito legal a sensação de você conseguir ir pegando e subindo e saber que você é capaz de fazer aquilo, mas é muito cansativo. A edição de hoje do Alto Alcance termina por aqui. Essa é uma produção dos estudantes do 3º ano do curso de jornalismo da Unicentro. Obrigada pela sua companhia. Até logo!